Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em mais um Diálogos com a Ju. Hoje o nosso bate-papo é sobre contabilidade. Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida com o leão? Afinal de contas, a gente está terminando o ano de 2023. Não é um assunto que todo mundo gosta de falar, muito menos de tratar, pagar imposto, mas a importância de manter tudo isso em dia para que a sua vida siga normalmente, você tenha crédito liberado e, acima de tudo, que você não tenha problemas com a Receita Federal. A nossa convidada de hoje é a Márcia, ela é contadora e veio dar umas dicas pra gente, veio falar pra gente como que a gente organiza a nossa vida financeira em 2023 para que 2024 seja um ano tranquilo. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, gente, um prazer estar aqui. Tomara que eu possa contribuir, né, com algumas informações, né, que o conhecimento, quanto maior, melhor, né? Sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, porque existe um número gigantesco de pessoas que têm aversão a números, um número maior ainda de pessoas que não gostam de pagar imposto. Aliás, quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém, né? Ninguém gosta, mas eu costumo dizer que o imposto é bíblico, né? Dai a César o que é de César, mas é cultural da pessoa ela não querer pagar impostos. Exatamente. Né? Então a gente tem que mudar essa forma de visão da pessoa, né? Com relação a isso. Exatamente. Bom, esse ano está chegando ao fim, a gente tem um pouquinho mais de um mês aí para chegar ao fim, e certamente quem é ou um profissional liberal, ou um MEI, mesmo uma pessoa física, um autônomo, como é que essa pessoa vai se organizar para prestar contas para o leão lá no começo do ano? A gente já tem umas datas que começam a valer já no comecinho do ano, né? O ano já está praticamente no fim, então assim, mas ainda dá tempo, né? A gente ainda tem o mês de dezembro inteiro ainda, a pessoa já pode se organizar. Porque 2024, em março, já começa as declarações do imposto de renda, né? Que é onde a pessoa sofre, muitas das vezes, no ajuste anual do imposto de renda por não ter feito um planejamento, né? Seja profissional ou autônomo, por exemplo. Às vezes a falta do planejamento dele e a falta da organização e talvez de a orientação de um profissional vai fazer com que ele pague uma carga tributária muito maior na pessoa física do que ele poderia ter pago durante os 12 meses, que não teria assim pesado, né, vamos dizer assim, e nem deixado ele tão triste na hora de fazer o desembolso do imposto, né? Claro, exatamente. A gente está falando assim de pessoa física. Já no comecinho do ano já tem declaração lá para quem é MEI, né? Começa já em janeiro, né? Sim. Se não me falha a memória, né? É março que inicia o imposto em março. de renda. Tá, Isso. então vamos pensar o seguinte: o que eu preciso me organizar para fazer o imposto de renda? Eu acho que a primeira coisa, ter um contador é essencial, né? Tem muitas pessoas assim que gostam, não, eu mesmo posso fazer. Mas o contador é um profissional habilitado para estar fazendo a informação da forma certa e evitar que o contribuinte venha cair em alguma malha, né, e tudo mais, né? Então, com relação ao MEI, por exemplo, o MEI tem um conceito assim de que a declaração que ele está obrigado a fazer é somente a declaração do MEI, da PJ. Né? Ele acha que por conta que ele está fazendo ali, entregando ali a DAZN dele, ele não precisa declarar a declaração da pessoa física. Então, por que é importante ter uma pessoa para assessorar? Porque eu costumo dizer que uma declaração de um MEI bem feita, junto com uma declaração desse contribuinte também bem feita, vai abrir portas para ele, para abrir uma conta no banco, para conseguir um capital de giro, né, com um fornecedor que ele gostaria muito de comprar, e a gente sabe que existe fornecedores que não abrem as portas para qualquer CNPJ. Exato. Né? Então, assim, existe uma cultura do MEI, assim, por falta de informação, que ele não é obrigado a declarar imposto de renda à pessoa física. E não é assim que funciona, né? Então, assim, quando você fatura durante o ano, o MEI pode faturar R$81 mil. Quer dizer que por mês ele pode emitir R$6.750, né? Ele pode ter essa movimentação. Aí alguns vão dizer assim, mas eu não tiro nota, então eu não vou cair dentro desta soma.
você não tirou a nota, mas você recebeu via Pix, ou via transferência bancária, ou pela maquininha do seu cartão de crédito, né? Você pode ver na maioria das empresas que são MEI, confecção, calçado, eles têm uma maquininha de cartão de crédito. Exatamente. Né? Porque isso dali é para facilitar para ele. E essa maquininha, ela vai numa declaração, né, que sobe para a Receita Federal todo ano. E ali ele tem o controle do seu faturamento. A entrada do Pix na sua conta, seja no MEI, na específico para o MEI, tanto a conta do CPF quanto a conta da pessoa jurídica, existe uma declaração chamada e-financeira. E nessa declaração vai toda acima de R$2.000 de movimentação no CPF, ela vai constar na declaração, e acima de R$6.000 na pessoa jurídica vai constar na declaração. Tá, eu não emiti a nota fiscal, mas eu tive a receita durante o ano. Se você pegar o teu extrato ali e somar tudo que foi receita oferida, coisas que você recebeu, totalizaram aquele valor, às vezes 70, 80 mil reais, né? Mas aí, como ele acha assim que por não teve uma nota fiscal emitida, ele não está obrigado. Sim. Né? E ele pode tomar um susto mais para frente, né? Porque a Receita Federal, ela vai fiscalizar os MEIs. Né? Essa DIMP, que é uma declaração que passou a vigorar agora, ela está pegando informações desde janeiro de 2022. Então, todas as instituições financeiras que entregam essa declaração, elas entregaram, inclusive, o ano de 2022. Então, assim, a pessoa pode tomar uma surpresa, às vezes por falta dela só procurar um profissional, ajuda, uma assessoria, uma consultoria de alguém que abra a visão dela. Claro. Né? Porque eu digo que uma declaração bem feita, ela abre portas que hoje talvez você não veja necessidade, mas mais para frente, para você potencializar o seu negócio, às vezes você precisa de um capital de giro para você poder, né, melhorar os seus objetivos. Exatamente. Né? Vamos supor o seguinte, a pessoa é uma MEI, ela teve 81 mil de movimentação, de faturamento no ano. Como é que ela declara isso lá no Imposto de Renda Pessoa Física? Olha, primeiro ela vai fazer a da pessoa jurídica, né? Lá ela vai informar que ela teve um faturamento de 81 mil reais, né? Depois, quando o profissional vai fazer a declaração da pessoa física, ele vai, por exemplo, se ela é uma prestação de serviço, a gente fala que existe uma presunção de 32% que a gente aplica sobre esses 81 mil reais. Certo. Desse valor, a gente tira o que nós chamamos de distribuição de lucro. Ela é um rendimento isento. Dentro da declaração do imposto de renda, tem um campo específico para distribuição de renda, para distribuição de lucro, né? Aí você vai descontar desses 81 mil a presunção, dos 32%, vai sobrar ainda ali um saldo. Deste saldo, você vai descontar dali todas as despesas que o MEI teve durante o ano. E o que sobra ali é o rendimento tributado, que a gente tem uma ficha lá na declaração de pessoa física chamada rendimento tributado. Lá a gente vai preencher com os dados do CNPJ do MEI, tudo bonitinho ali, e ela vai poder, não quer dizer ao MEI que está nos assistindo agora, né, que porque ele está declarando imposto de renda da pessoa física, ele vai ter que pagar algum imposto. Ele já pagou o imposto da MEI durante o ano. É importante. Todo mês ele foi lá e pagou os R$72 naquele DAS, bonitinho, todo mês ali. O transcrever essa informação para a pessoa física não quer dizer obrigatoriamente que vai gerar novamente um imposto para ele pagar. Muito pelo contrário, ele vai estar podendo comprovar a renda dele de uma forma correta, legal, e isso ele vai poder utilizar depois como qualquer outra pessoa que declara imposto de renda, né, a informação, sei lá, às vezes para fazer um financiamento, né, fazer uma compra de um imóvel, precisa comprovar a renda, né? Então é muito importante ter, além da pessoa jurídica, ter a da pessoa física, né? O melhor caminho, então, não omita. Não, omitir é o pior caminho, porque assim, a Receita Federal, ela tem formas de descobrir até por onde que o contribuinte passou.
Exatamente. Né? Por exemplo, se ela puxar pelo CPF da gente, ela sabe por onde que a gente comprou, qual foi a nossa trajetória. Então, assim, tentar omitir coisas da receita nunca foi o melhor caminho. Não. Vai ter aquele que vai dizer assim, mas o meu vizinho sempre fez assim, não aconteceu nada. Mas o meu pai a vida inteira fez assim, não aconteceu nada. Mas a gente está numa nova era. Hoje em dia as coisas é tudo informatizado. Então tem toda uma ligação ali, sabe? Várias declarações que vão para a Receita Federal que ela tem como ver certinho cada um. E se tem uma coisa que funciona, é a Receita. Afinal de contas, é o mecanismo de arrecadação do governo, né? Do governo estadual, do governo... Né? Ele precisa arrecadar, então ele tem que ter controle, né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre profissional autônomo, que eu acredito que também deve ter muitas dúvidas. Advogado, arquiteto, engenheiro. E aí, qual que é o melhor caminho para esse profissional autônomo? Recolher lá como pessoa física ou movimentar como pessoa jurídica? Olha, para o profissional autônomo, ele precisa, antes de tudo, gente, planejamento. Né? Se você tem um planejamento e você já sabe projetar quanto que você vai estar recebendo de valores, né? Então você já tem ali como se programar, se você pode ter todo o recolhimento na pessoa física ou se é viável para esse profissional estar abrindo uma pessoa jurídica. Então, assim, por exemplo, para um advogado que vai receber um honorário de R$30 mil, um exemplo, né? Se ele for receber esses R$30 mil lá na pessoa física, ele vai pagar 27,5% lá na declaração do imposto de renda, né? Agora, se ele se organizar e antes da receita ser oferida, né? Antes de ocorrer o fato gerador, né? Eu digo que depois que o fato gerador ocorreu, daí não tem mais o que se fazer, a gente tem que se programar antes. Então, esses R$30 mil na pessoa jurídica, ele vai pagar 4,5%. Então, é uma diferença muito grande na carga tributária, né? Então, é por isso que eu falo que o se organizar é a melhor coisa, porque esse 4,5% vai para enquanto o total do faturamento dele não atingir R$180 mil, ele vai pagar 4,5%. Então, para um advogado que tem uma receita mensal de 15, de 20, 30 mil reais, ele vai poder ficar muito tempo nesse 4,5%. E depois que vira essa alíquota, não é assim, vai virar de 4,5 para 10. Ele vai subindo progressivamente conforme vai aumentando o faturamento dos últimos 12 meses. De qualquer maneira, se ele estiver no Simples Nacional, não vai ser uma carga tão pesada assim quanto vai ser na pessoa física. Exatamente. E penso que devem ser dúvidas extremamente corriqueiras e que você deve atender com muita frequência. Sim. De profissionais liberais. Hoje, você, como profissional, o que você indica para um profissional liberal, então? Vai lá e abre uma pessoa jurídica, esse é o caminho. É a primeira coisa que eu falo, sabe? A pessoa tem que fazer uma análise de como vai ser o ano dela. Então, olha só, lá no escritório, inclusive eu estava fazendo isso hoje, me procurou uma pessoa que vai abrir uma clínica de estética. Dentro dessa clínica vai ter atividades de terapia, de fisioterapia, né? E ela disse para mim assim, qual seria a média do faturamento, quanto que ela pretende, que ela imagina que ela vai faturar nos próximos meses. Então, assim, eu montei 3 cenários para ela ver. Por exemplo, ela pagando esse valor lá como lucro presumido, quanto que ela pagaria, ela pagando no Simples Nacional e ela pagando como pessoa física. Ela precisa procurar uma pessoa, um profissional que traga transparência para ela. Eu digo que você tem que ficar tranquilo. Eu vou abrir minha pessoa jurídica, mas você tem que ter a paz, você tem que se sentir em paz, assim, nossa, agora eu abri esse PJ, agora eu vou me incomodar, eu vou ter que pagar muito imposto, não sei o que, não. Se a pessoa que está te atendendo, ela te esclarecer todas as suas dúvidas, você vai sentir paz. E até a hora de pagar esse imposto vai ser mais suave para você, né? Exatamente. Eu, como profissional, eu indico tanto para o engenheiro, o arquiteto. Você quer ver uma profissão que é o nosso carro-chefe lá no escritório, que são os médicos recém-formados.
O médico recém-formado, ele chega no escritório e ele fala assim, não, eu vou faturar R$5.000 por mês. Ah, tá. Uhum. Sabe? Porque ele acabou de se formar, ele nem entendeu direito quanto que vai ser o faturamento dele, sabe? Uhum. Mas a gente abre uma PJ para esse médico, para ele pagar 6% de imposto, aproveitando um fator que a gente, é um cálculo que a gente faz, né? Levantando a folha de pagamento e faturamento, que há uma redução na carga tributária. Então ele vai pagar 6% ali, e mesmo que ele for passando ali aqueles 5 mil dele, vai virar 10, vai virar 15, vai virar 30, né? Então eu sempre indico assim, começa pelo Simples Nacional, faz uma análise como que foi o seu ano, né? Como que foi o seu faturamento, qual que é a tua intenção de faturamento para o próximo ano, e pede ajuda do profissional e faz um planejamento tributário, porque a gente tem que se organizar antes das coisas iniciarem, né? Exatamente. Chega muita gente com vocês com muito problema para resolver? Estou extremamente enrolada. Olha, lá no escritório a gente faz um trabalho que é gratuito, sabe? Tipo, o MEI, por exemplo, ele vai e abre o MEI dele e nunca mais ele vai atrás e vê o que aconteceu. Exato. Tem muitos que não sabem nem o número do CNPJ. Eu imagino. Sabe? Aí a gente faz todo o levantamento, a gente vê quantas declarações que ele ficou sem entregar, Nossa. quanto que ele deve, quais são os problemas que ele tem. Às vezes ele está até com o CPF dele pendente de regularização por algum motivo. Toda essa análise, a gente levanta o problema, a gente apresenta a solução para ele. É totalmente gratuito, a gente não cobra por isso, sabe? Se ele estiver num momento em que ele pode pagar o parcelamento, em que ele pode se organizar, daí ele vai contratar a nossa assessoria. Sim. E a gente vai estar ajudando ele por todos os meses, né? Mas aparece muita gente com problema. Abre a empresa, daí abandona, nunca mais vai atrás. Ou muda de estado. Sim. E deixa a empresa lá naquele estado, não vai mais atrás. Última coisa que aconteceu que marcou assim bem a minha memória, sabe? Foi uma pessoa próxima a mim, que ela tinha uma empresa lá no Mato Grosso e ela movimentava essa empresa na época, só que ela veio embora para o Paraná e ela deixou a empresa lá, sabe? Sem dar baixa. Ela pagou a baixa para uma contadora que não fez a baixa para ela. Uau, que então problemão. Ela fez aquela confiança de que estava tudo certo e seguiu a vida, sabe? Mas às vezes a gente tem que confiar desconfiando, sabe? Você tem que pedir uma certidão de baixa, você tem que pedir um recibo, um Exato. documento que te dê segurança de que foi feito. E aí ela tinha um valor guardado no banco que ela ia usar para o casamento do filho, para investimento, sabe? E um bom dia aí ela foi mexer nessa conta e o Banco Central tinha feito um Pix e retirou todo o saldo que tinha na conta, porque a dívida que ela tinha lá no estado já tinha atingido um valor bem considerável, sabe? E já tinha ido a protesto, já tinha entrado em várias... Sem que ela soubesse de nada, sabe? Então, assim, isso me chocou bastante, porque, inclusive, é uma pessoa, assim, que eu gosto muito, sabe? E daí eu fui investigar, tipo, da onde que veio a cobrança, o que aconteceu. E eles estavam enviando um documento numa casa que ela nem morava mais. Então, a Receita, ela não perdoa, gente. Exatamente. Ela não perdoa. Então, a gente tem que ter... Se você tem um CNPJ, você tem que cuidar dele. É o seu sonho. A pessoa, quando abre um CNPJ, ela sonhou com aquilo. Sabe? Exatamente. Ela projetou, ela se dedicou para aquilo. Então, assim, é um filho. O CNPJ é igual Exatamente. Um filho. Você colocou ele no mundo, agora você tem que cuidar dele. Exatamente. E assim, é pro resto da vida, né? É pra sempre. A menos que a pessoa queira voltar a trabalhar de CLT, né? Não queira mais. Mas aí tem que cuidar do CPF, né? De toda forma, ela tem que cuidar, né? Vai ter que cuidar. Vamos pensar o seguinte, sou uma CLT, né? Vem descontadinho lá na fonte e tal. Quais são os cuidados básicos que eu preciso ter durante todo o ano para declarar meu imposto de renda no ano seguinte? Olha, a pessoa que trabalha registrada, ela vai receber um informe de rendimento da empresa, né? Porque todos os escritórios, a gente entrega até o dia 28 de fevereiro uma declaração para a Receita que vai informação referente a quanto que aquela pessoa teve de rendimento no ano, Sim. né? Então, ela precisa receber esse informe de rendimento para estar fazendo o imposto de renda dela. E aí ela tem que declarar
nesse imposto de renda se ela comprou algum bem, né, um carro, um imóvel, né, se ela tem conta no banco, então se ela tem aplicações, investimentos, né, as pessoas agora estão naquela onda, né, das criptomoedas, Exato. né, elas querem abrir conta lá fora do país, né, isso tudo gera uma obrigatoriedade, então assim, todo cuidado, eu falo lá com as meninas lá no escritório, desde um histórico bem feito, que explique certinho ali, ó, é um divisor de águas na declaração da pessoa, até mesmo se o fiscal pegar para olhar, ele lendo ali e que seja claro o que está escrito ali, já é totalmente diferente a análise dele. Exatamente. E você tocou num assunto de extrema importância no seguinte, a gente tem realmente muita gente investindo fora, muita gente investindo em ações, mas vamos falar de contas abertas fora do país, ou compra da própria criptomoeda. Até pouco tempo se falava assim, ó, não existe rastreabilidade da criptomoeda. Hoje isso mudou, né? Hoje mudou. Tem que entregar a declaração quando tem esse tipo de movimentação, né? Então não importa onde eu abrir minha conta. Não, tem que ter, inclusive assim, ó, a pessoa, uma modalidade que o brasileiro gosta muito, né? Que é a day trade, né? Então, assim, às vezes ele pega e opera ali naquela day trade, mas ele não faz um acompanhamento, uma planilha para ele saber se ele teve lucro, se ele teve prejuízo. Às vezes, dentro daquele mês, ele teve um lucro. Se ele teve lucro, ele tem que recolher um DARF, um percentual sobre aquele lucro, sabe? Então, é isso que eu digo, sim, as pessoas devem diversificar, né? Como eu digo, deve ser uma pizza ali com vários tipos de investimento, não pode ser num lugar só, né? A pessoa pode ir lá comprar cotas do Tesouro Direto, aplicar, comprar uma criptomoeda, mas ela tem que cuidar. Né? Porque se não sabe cuidar, tem que contratar alguém que cuide direitinho para ela. Isso é muito importante, mais um alerta muito importante. Eu já atendi várias pessoas assim que tinha aquele conceito de que, por exemplo, se eu tenho um carro, se eu tenho uma conta bancária que tem um saldo muito bom, eu não preciso pôr na contabilidade isso, sabe? E eu gosto muito de falar para os meus clientes que a contabilidade, qual que é o objetivo, qual que é o fim de um balancete, de um balanço? É a tomada de decisão do empresário. Então, quanto mais informação ele coloca ali, mais clareza ele tem nos relatórios que ele pega. Então, assim, o não informar, o não mandar para o escritório, o omitir, ele está sabotando ele mesmo. Não é nós do escritório, a gente pega lá, você acha como que você vai mandar uma documentação para um banco para fazer um cadastro, onde ele já tem uma conta bancária ativa lá, daí chega o balancete desse cliente lá sem a conta banco. Assim. É totalmente incoerente, sabe? Mas tem muitos empresários que não mandam o extrato para o escritório porque eles acham que a gente, como contador, vai ficar olhando quanto que ele tem de saldo na conta. Como se fosse fazer alguma diferença para nós, o valor que ele tem lá, entendeu? Exatamente. E assim, ele não e mais uma vez, ele não informar para a Receita, ele não quer dizer que a Receita não esteja vendo. Exatamente. Então, exatamente. Existem aspectos que precisam ser esclarecidos, como você falou, na precaução mesmo, lá antes das coisas acontecerem. Porque depois é muito pior. Chega muita gente para vocês que está, por exemplo, caiu na malha fina e que tem problemas dificílimos para resolver. Tem. Você quer ver, tipo, a pessoa informa de qualquer jeito a declaração lá, depois a declaração cai na malha, a gente tem que levar a documentação, protocolar lá na Receita. Quando chega nesse nível, normalmente a Receita ela já vai olhar anos anteriores também, sabe? Então, qual que é o medo do contribuinte de cair na malha fina? É porque a Receita ela não vai focar só naquele ano, ela vai olhar anos anteriores. Exatamente. Sabe? Então, se a pessoa já vem de uma cultura ali de fazer as coisas meio às coxas, sabe? Quando ela chega a cair na malha fina, quer dizer, o fiscal que pegar para olhar, ele pode sim, com certeza, olhar os últimos 5 anos. Exatamente. E Bom, aí... mais um aspecto da pessoa física que eu acho que deve também mexer com a cabeça de muita gente. Nota Paraná. Eu vou lá e coloco CPF em absolutamente tudo, mas a minha declaração do imposto de renda tem que... Meu rendimento é... Existe o cruzamento desses dados, dessas informações? Tem muitas pessoas que falam que não tem, né? Tem muita gente que vai falar assim, não tem, mas o CPF na nota é mais um registro, como eu disse, por onde você passou, né?
Então, só que existe um conceito muito errado do contribuinte, porque ele acha assim que ele vai colocar o CPF na nota e vai pegar o seu dinheiro de volta. Mas o dinheiro que volta nessa nota Paraná é proporcional àquilo que você consumiu naquele estabelecimento e proporcional ao imposto que foi pago sobre aquele produto, sabe? Então, dependendo do produto que você compra, nem imposto foi pago nele, porque tem muitos produtos que são isentos, tem produto que não tributa, né? Mas aí ele pensa assim, não, eu vou pôr meu CPF, mas e também assim, eu sou a favor que a pessoa coloque, tá? Quando eu trabalhei 10 anos no escritório, que é o grande amor da minha vida, hoje eu tenho meu escritório, trabalho, faço com o maior prazer as coisas, só que eu passei por um escritório onde eu aprendi tudo que eu sei hoje. O meu chefe foi uma pessoa assim que vai estar gravada no meu coração para sempre, porque ele era bem criterioso, sabe? Quando ele ia conferir alguma coisa da gente, ele pegava uma régua e ele ia olhando, sabe? Um centavo que tivesse errado ali, ele parava ali e falava assim, aqui tem 1 centavo, podia ser R$1.000, né? Então eu passei a olhar com o mesmo olhar dele. E na declaração da pessoa física, eu aprendi com ele a fazer a declaração, a gente faz uma capa, um caixa de tudo que está sendo informado ali, sabe? Então, assim, tudo que foram as entradas, todas as saídas, o que é desconto dedutível, o que não foi, se ela optou pelo desconto simplificado ou pelo completo, e a gente faz uma conta nesse caixa e a gente considera uma diferença ali que a gente chama de gastos pessoais. Então, a pessoa não sabe fazer o imposto de renda, aí ela teve uma entrada de R$40.000, ela teve em recebimentos no ano R$40.000. Aí ela vai lá e declara que ela comprou um carro de 70 mil, que ela pagou R$20.000 de parcela na casa, que ela pagou plano de saúde, que ela pagou. Como assim? Mas se ela teve uma entrada bem menor, sabe? Aí ali já houve um estouro naquele caixa. Então, aquela declaração ali já está errada, ela não está certa, já está no radar para malhar fino. Já está no radar, entendeu? Então, assim, o profissional que sabe o que ele está fazendo, ele vai fazer esse caixa, esse levantamento, ele vai fazer essa conferência, sabe? Nós lá no escritório, nesse escritório que eu trabalhei, desde 10, 15 centavos que não batesse ali, a gente olhava todos os documentos de volta até achar o tal do 15 centavos, sabe? Muitos profissionais vão dizer que isso é besteira, sabe? Vai ter muito colega de profissão meu que fala assim, nossa, isso daí é perca de tempo. Mas eu, como profissional que fui ali e te dei a tranquilidade, a segurança de que eu vou fazer bem feito o seu trabalho, eu quero que você tenha uma declaração bem feita, que não vai cair na malha e que eu também vou poder deitar e dormir em paz, sabendo que eu fiz o melhor trabalho. Exatamente, exatamente. Eu acho que esse é o melhor caminho. Exato. Quando você busca um profissional, esse profissional te oferece a tranquilidade na excelência do serviço que ele presta, para que você tenha uma vida mais tranquila, né? A gente já tem informações de quanto vai ser o limite de faturamento dos MEIs para o ano que vem? Na verdade, não há nada aprovado ainda, sabe? Então, existem muitas possibilidades e tal, né? Alguns lugares falam que vai para 144 mil, né? Mas o fato, sabe, é que o MEI, bem cuidado, uma coisa que é fato, porque eu vivencio isso no nosso dia a dia lá no escritório. Lá, eu falo que nós andamos na contramão, sabe? Tem muito escritório que não gosta de atender MEI. E nós temos um trabalho voltado para o MEI, desde a emissão da nota, a emissão da guia, desde do cuidado no dia que vence a guia, a gente mandar um lembrete, falar bom dia, seu imposto vence hoje. É um cuidado, é um detalhe, sabe? Mas que faz a diferença para ele, né? Ele não vai ser MEI para sempre. O faturamento dele vai aumentar, ele vai prosperar, porque o pagar imposto é reflexo da sua prosperidade, de que o seu negócio deu certo, de que você está indo bem, sabe? Então, aquele faturamento de 6.750 já não cabe mais para você, né? Você já está faturando 12, 15, né? Então, você precisa olhar para aquele imposto como algo positivo. Exatamente. Né? Porque o seu negócio deu certo. Eu tenho um cliente também que eu gosto muito dele e ele guardava o depósito das roupas dele num quarto, né? E aí um dia ele me pediu para ir lá na casa, ele falou assim, Márcia,
o dia que eu te contratei é porque eu sabia que você vai me ajudar, né? Você vai me ajudar, né? Eu falei, claro que eu vou, né? Daí ele abriu a porta, né? Do quarto, tinha coisa até no teto já, sabe? Aí eu falei para ele assim, olha, isso daqui nada mais é do que uma prova de que você já cresceu ao ponto de que aqui não é mais o seu lugar, você precisa expandir, né? Você precisa de um espaço físico, não dá mais para ficar só aqui dentro no online, né? E aí ele resistiu um pouco, mas daí Deus foi abrindo as portas para ele, foi aparecendo proposta e tudo, e daí a pessoa vai vendo que realmente chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. Exatamente. Ou eu vou expandir, ou eu vou me conformar com aqueles 6.750 e também não posso reclamar. Porque quando você se conforma com uma situação, a gente não tem que expor as pessoas que estão ao nosso redor à reclamação. Exatamente. Né? Agora, se você quer prosperar, daí você vai lutar, né? E com a consequência do seu esforço é o retorno, é tudo dando certo, é aumentar o faturamento, é começar a ter... Quer ver um perrengue chique? Ter que contratar um funcionário. Exatamente. Né? Eu trabalhava sozinha até hoje, agora eu preciso contratar um funcionário. Não dou mais conta. Márcia, o que eu tenho que fazer agora? Tem que contratar um profissional de saúde e segurança no trabalho, é a obrigatoriedade, o E-Social exige. Meu Deus, mas eu vou ter que pagar uma pessoa para isso? Sim, você vai, porque agora você tem um funcionário, você precisa cuidar bem desse funcionário, ele tem uma família. Né? Ele tem esposa e filho que espera ele chegar em casa. Então você tem que oferecer um ambiente para ele agradável, um ambiente seguro. Se você quer continuar indo bem nos seus negócios, trata bem os seus colaboradores, sabe? Exato. Tipo, faz com que o colaborador sinta prazer em trabalhar para você. Exato. Ele não pode ir lá só por ir, ele tem que ir lá e falar, olha, eu hoje vou dar o meu melhor, porque a Márcia merece, ela é uma pessoa que me trata bem, sabe? Agora a pessoa não trata bem o funcionário e quer que ele produza, quer resultado, sabe? Exatamente. Isso aí eu vejo muito isso, sabe? Fica a dica também. Fica a dica. Fica a dica. Trate bem, respeite. Trate bem. Como você gostaria de ser tratado, né? Chega final do ano, o empresário tem, por exemplo, 15 funcionários. Quer dizer que foi muito bem para ele, tem 15 funcionários. Aí ele vai lá no mercado, escolhe uma cesta básica, a mais barata que tem lá. Tipo, ele está só cumprindo um protocolo. Olha, funcionário, estou te entregando aqui a cesta de Natal para você, porque eu tenho que te dar essa cesta de Natal. Agora, quando você quer mostrar para ele que ele tem valor para você mesmo, você não vai se apegar no preço daquilo. Você vai lá e vai escolher um negócio bacana dentro do seu orçamento, é lógico, né? Mas quando ele abrir ali, ele vai ver assim, nossa, ele não se importou no valor, ele quis me agradar. E ele vai voltar no janeiro com todo o gás para te ajudar. Exatamente. Lembrando também que o faturamento é um reflexo do que o funcionário produziu. Que o funcionário produziu. Então, é uma forma de geração de riqueza que precisa ser reconhecido, né? Sim. Precisa ser valorizado, com né? certeza. Então, são os desafios da vida. E a gente espera que o ano termine com as pessoas com tudo em ordem. Se não tiver tudo em ordem, procurem a Márcia. Se alguém ficou com alguma dúvida, tiver alguma questão para... preciso esclarecer, minha dúvida é muito pontual, as pessoas podem te procurar. Com certeza, como eu te disse, além desse trabalho gratuito que a gente oferece para o MEI, quando a pessoa está com pendência de regularização no CPF, ela também pode nos procurar, que a gente faz o levantamento do que aconteceu, qual foi a pendência, né? E aí a gente vai cobrar dela se ela mandar eu fazer a declaração de imposto de renda. Agora, só investigar, ver para ela, esse trabalho a gente também não cobra. Entendi. E onde as pessoas podem te encontrar, Márcia? Olha, o nosso escritório fica no edifício Lince, na rua Souza Naves, né, no 6º andar, na sala 602, né? E super fácil de encontrar ali, porque é bem no centro, né? E a gente tá ali de braço aberto. Sempre eu falo assim, que nossos clientes ali, eles são um atendimento personalizado, porque a gente quase uma boutique, uma contabilidade boutique. A gente sabe o que cada um passa. Hoje mesmo, na hora do almoço, eu fui visitar uma cliente, porque eu senti que ela estava precisando, talvez, de um abraço meu lá. Eu fui, sabe? Porque a minha maior alegria... Eu tenho um cliente que faturava 6 mil reais e hoje em dia ele fatura 180, 200 mil reais, sabe? E eu me sinto parte daquilo, porque eu ajudei ele desde o início, sabe? Então é isso. Exatamente. Então, ótimo. Então,
já tá tudo certo, quem precisar de você já vai te procurar no escritório. A gente agradece imensamente por você ter vindo, bater esse papo com a gente, tratar de uma forma tão leve, tão suave, um assunto que é tão pesado e às vezes tão difícil. E eu gostaria de agradecer imensamente. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente volta a falar no ano que vem e você vai falar assim, nossos clientes são todos, prósperos. Tudo certinho e prósperos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É ótimo. E para você que nos acompanhou em mais um Diálogos com a Ju, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.